E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Guilherme, sou o integrante e membro da equipe Sharks FIC 9199 de Taubaté, e nessa aula nós vamos aprofundar e falar para vocês sobre os componentes do Leg Spike Frame. Eu vou mostrar na câmera para vocês entenderem melhor. Bom, pessoal, eu tô aqui com a maleta Spike Frame. Aqui, eu vou mostrar os componentes para vocês que possuem na maleta de vocês. Bom, para começar, vamos ver esse bloquinho amarelo. Nós chamamos ele de hub. Ele é basicamente o cérebro e o coração do nosso robô. Ou seja, a gente passa a programação, ele controla tudo. Controla os motores, os sensores, tudo. A gente passa a programação para ele, ele interpreta tudo isso na linguagem do hub e ele envia um sinal para os nossos outros componentes, como o motor, os motores. Esse aqui é um motor grande. Normalmente utilizamos ele para movimentação, já que por ele ser grande, ele facilita e ajuda mais na movimentação do nosso robô. E tem os motores médios, que a gente utiliza para movimentar as garras. É, acredito que todo mundo saiba a função de um motor. Ele consegue gerar, ele consegue transmitir movimentos, consegue fazer diversas coisas. Isso é essencial para o nosso robô. Todo robô que vocês forem fazer vai ter motor. E existem esses dois tipos, os grandes e os médios. Além disso, nós temos os nossos sensores, que nós podemos utilizar para diversas coisas. Um exemplo é o sensor ultrassônico. Ele é esse componente aqui e ele basicamente mede distâncias das coisas. Por exemplo, tem pegar um bloco aqui. Por exemplo, se eu tenho um robô com esse sensor ultrassônico na frente, ele consegue saber a distância entre ele e a parede. Por exemplo, ele está aqui, ele consegue saber, aqui tem 20 centímetros de distância. Ele consegue medir tanto milímetros, centímetros, o que vocês quiserem. Além disso, nós temos o sensor de toque. Esse sensor de toque nós utilizamos bastante na programação para saber quando que a gente pressiona uma vez o botão, qual é a força que está sendo pressionada e diversas outras coisas. Ele basicamente ele sabe a força e quantas vezes nós estamos apertando ele. E por último, mas não menos importante, temos o sensor de cor. Ele, ele é meio auto-intuitivo. Ele consegue ver qual que é a cor que está na frente dele. No caso aqui, ó, ele enxergaria no setor nariz o valor de preto, já que aqui é tudo preto. Então ele identifica. Então, se nós quisermos fazer um robô na FLL que, por exemplo, ele tem o nosso robô, a gente aperta o botão, aí esse sinal vai pro hub. Com o hub identificando que apertou o botão, ele anda reto, ele para quando identificar a cor preta e daí ele move o motor grande. Só um exemplo. Então a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que usar um sensor de toque para identificar quando a gente tocou. Depois que ele identificar quando que a gente tocou, esse sinalzinho vai pro nosso hub. Depois, nosso hub vai ver, houve um toque no sensor de cor. Então, com isso, eu vou fazer o nosso robô andar para frente. Então, nós utilizamos um motor, como por exemplo o motor Glade. Aí, o nosso motor Glade, ele ativa depois do toque. E daí ele fica esperando, ele anda até que o sensor de cor identifica uma cor preta no chão, por exemplo. Aí quando ele vai ficar andando, quando identificar ele, o sensor de cor fala, achei o preto. Então daí o hub vai interpretar tudo isso e vai falar, então para o motor. O motor vai parar e depois disso a gente só move o nosso motor. Então, com todos esses componentes, o hub e tudo isso que eu apresentei para vocês, nós conseguimos fazer diversas coisas, diversas funções para o nosso robô. Para fazer, para conectar os sensores, nós pegamos o cabo e conectamos aqui, ó. Aqui existe a porta A, B, C, D, E F. Normalmente, nós utilizamos os motores grandes na porta E e F, que é recomendada pela própria Spike. Bom, então, nós sempre utilizamos as portas E e F para motores, e o restante é para os sensores, os motores que vão ser para as garras. Então, é basicamente isso. Aqui tem o nosso hub central, nós apresentamos sobre todos os componentes e motores para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.